RB News Urgente. E a notícia urgente, chegando às 7h08, direto do Rio de Janeiro, a Lava Jato volta a prender Eike Batista. Empresário que já foi um dos homens mais ricos do Brasil, foi preso agora de manhã no Rio por decisão do juiz Marcelo Bretas. Lembrando que ele já tinha sido preso em 2017, quando estava chegando de viagem até, né? Sim. Teve a prisão decretada, estava no exterior. Teve até a equipe de televisão que acompanhou a viagem dele durante a volta aqui ao Brasil. E agora ele chega, então, novamente a ser preso. Ele já foi condenado no âmbito da Lava Jato, o professor Marco Antônio Villa, mas estava em liberdade graças a uma decisão do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Ele foi autorizado, né, a cumprir prisão domiciliar. Agora está sendo levado de volta para o cárcere, como sempre na Lava Jato. Nesses primeiros momentos a gente não tem todos os elementos. A única coisa é a confirmação, então, do Rio de Janeiro de que Eike Batista voltou para a cadeia nessa manhã. Quero ver a justificativa legal. Por quê? Nós estamos num Estado democrático de direito. O senhor Eike Batista é aquele que chegou a ser o sexto milionário do mundo. E ele dizia que o primeiro, à época, era um mexicano, o Carlos Slim, na época era o multimilionário. Ele não sabia se ultrapassar o Slim pela direita ou pela esquerda. Me lembro dessa entrevista que ele deu. Bem, aquele que tinha uma Ferrari dentro da sala. Imagina alguém que tem uma Ferrari dentro da sala. É inacreditável o mau gosto. É um rastaquera, como grande parte de uma parte da elite política e econômica brasileira, infelizmente. Rastaquera, uma expressão que nasceu em França no século XIX. Mas depois veio para o português, mas deixa passar. O que interessa, no caso, é por que o prendeu. É uma prisão preventiva. Ele estava com agentes de testemunhas, destruindo provas, continuava cometendo delitos. Eu quero ver qual é a justificativa. Que prisão preventiva não pode ser antecipação de pena, como está ocorrendo no Brasil. E o juiz Marcelo Bretas, eu estou colocando pontos de interrogação, como diria o Roberto Avalone, grande jornalista, né? A questão que se coloca, o Marcelo Bretas, todas as decisões que ele toma, fica um pé atrás. Porque eu lembro que ele recebia auxílio moradia, Pedro, ele e a mulher, e moravam num apartamento fantástico no Rio de Janeiro, fantástico, que saía até em revista de decoração. E recebia auxílio moradia, né? E cita a Bíblia a todo momento. É um belo cristão. Então, em nome de Jesus. Então, eu quero ver direitinho, estudar, ver se isso é correto ou não, porque a justiça não é para ser instrumento para agir contra meus adversários. A justiça tem de ser justa, não é instrumento de vingança. A doleira Nelma Kodama deu uma entrevista exclusiva aqui para a Rádio Bandeirantes ontem, o que você vai acompanhar na sequência no Jornal Primeira Hora. São 7h10. Rádio Bandeirantes. Esta meia hora tem o apoio do Banco Original, Cento Digital, em original.com.br. E aí, cara, tá fazendo o que aí no celular? Tô no app do Original. Banco digital? Ah, eu não levo fé nisso aí, não. Não levo a fé porque você é velho. Velho nada. Meu pai tem 70 anos e é mais jovem que você. Tá bom, então me diz uma coisa, esse seu banco digital aí, tem tudo que meu banco tem? Oi? Tudo? Tudo não tem mesmo. Não tem fila, por exemplo. Abra sua conta 100% digital em original.com.br. Sujeito a análise e aprovação. A água é aquele detalhe que acompanha o nosso dia a dia. Secretária, traz 2 garrafas de Aquíssima para nossa reunião. Seja no trabalho ou no happy hour, a água vai bem com tudo. Garçom, traz uma garrafa de Aquíssima com gás, gelo e limão. Mas para fazer a diferença não pode ser qualquer água. Você sempre pede água da Aquíssima em todo lugar, né, amiga? Claro, amiga. Em ocasiões especiais, todo detalhe é importante. Aquíssima, o detalhe que faz a diferença. Rede Bandeirantes de Rádio. Olá, aqui é a Sofia Abraão. Vocês sabem quem é o Max? O novo Imecap Hair Max, diferente de tudo que você já viu contra a queda de cabelo. Imecap Hair Max tem fórmula exclusiva, com 2 aminoácidos que agem na produção da queratina, que dá força e resistência aos cabelos fracos ou quebradiços. É o máximo. Imecap Hair Max vai ajudar seus cabelos a parar de cair e a crescerem com muito mais força. Imecap Hair Max, para seus cabelos, o máximo.
Desempenho de esportivo, conforto de sedã e versatilidade de off-road. Quer tudo isso em um carro só? Então a sua escolha só pode ser o novo Porsche Macan. Mais moderno, mais conectado, mais potente. O SUV compacto com que você sempre sonhou. Encomende o seu hoje mesmo. Stuttgart Porsche, 8 concessionárias em todo o Brasil. No trânsito, a vida vem primeiro. Você tem seus planos. Nós temos os números. Quem acessa o Daicoval investe com a solidez de um banco com mais de 50 anos. São mais de 60 opções de investimentos do Banco Daicoval e de outras instituições financeiras. Invista sem IR no Fundo Daicoval Debentures. Consulte a rentabilidade histórica e surpreenda-se. Abra sua conta pelo app ou pelo site daicovalinvest.com.br. É simples, online e sem tarifas. Quem acessa o Daicoval, investe. Tudo o que você precisa saber antes de viajar está no Dicas Smiles, o guia de viagem da Smiles. Nele, você encontra tudo sobre seu próximo destino, com muitas dicas e roteiros incríveis. Aprende como acumular e resgatar milhas e transformar tudo isso em uma viagem completa. Agora que você está por dentro, vamos embarcar juntos nessa? Saiba mais em www.smiles.com.br/dicas-smiles. 7h14. Você acompanha o Jornal Primeira Hora também em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. É o nosso canal no YouTube. Aproveite para se inscrever. Felipe Garrafa, aqui que a Nelma Kodama disse na entrevista de ontem aqui para a Rádio Bandeirantes. Bom dia. Bom dia, Pedro Campos, professor Vila e a todos. Nossa, muita coisa, viu, Pedro? Dos 90 minutos do programa que foi a entrevista, pelo menos uns 25, 30 com a Nelma Kodama. E a primeira presa na Lava Jato diz que a pressão e o desejo de liberdade podem levar suspeitos ou condenados a mentir em depoimentos e delações. Beneficiada por um indulto concedido no final de 2017 pelo ex-presidente Michel Temer, Nelma Kodama teve a pena extinta. Em 2014, ela foi condenada a 18 anos por corrupção, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Depois de um acordo de delação premiada, cumpriu apenas 3 anos e teve já o direito ao benefício. Em entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes, a doleira disse que o relato é comum entre presos na operação. Por parte das pessoas que queriam sair. Veja bem, quando você está preso, você faz qualquer coisa. Chegar num ponto que você fala até da sua mãe. Porque a pressão é muito grande, o sofrimento é muito grande, então na altura do campeonato você acaba falando às vezes até o que você não tem e o que você não deve. Então, na sua visão, tem gente que mentiu em depoimento para a Polícia Federal? Certamente sim, se não fizer não sai. Segundo Nelma Kodama, presos na Lava Jato também relatavam pressão para citar o ex-presidente Lula. Tinha muitas conversas, muitas. Sim. O Lula era assunto? O Lula era o assunto. O Lula era o assunto. Sem prova, tá certo? Então, para um crime precisa ter prova. E o cadáver não foi encontrado. Veja bem, eu não sou PT, não estou falando sobre política. Estou falando sobre crime. Então, o que ele fez ou não fez, eu não sei. Eu só sei o que ele foi condenado, tá certo? Todo crime precisa ter prova. E não houve prova. Cadê o cadáver? Então, qual foi o objetivo? O homem está lá há mais de 300 dias preso. Qual foi o objetivo? E sobre a calcinha, ela não falou, não? Falou também. Em 2014, ela foi encontrada, para quem não se lembra, lá no aeroporto de Guarulhos. Ela estava indo para Milão, foi encontrada com 200 mil euros escondidos. Ela falou que esse caso foi esclarecido, que não era dinheiro na calcinha. Ela iria para um evento com 200 mil euros, mas na calcinha não estava. Ouve aí. A senhora se arrepende de tudo que aconteceu? Daquela tentativa de embarcar com o dinheiro na calcinha? Eu não estava, primeira coisa, eu não estava com dinheiro na calcinha. Eu estava no bolso de trás, eu não estava fugindo, eu estava indo para uma feira. E me arrepender do quê? Do que eu estava indo para Milão fazer uma feira? Mas com 200 mil euros? Sim, era uma feira de móveis. Tá. A doleira Nelma Kodama disse que agora quer curtir a liberdade e recomeçar. E sobre aquela foto que a gente está mostrando, inclusive no nosso telão aqui, do vestido, de marca, com a tornozeleira, ela disse que não foi uma ironia à justiça, e sim que seria mais bacana mostrar esse ângulo da foto, que depois iria leiloar o vestido e também o sapato. A única parte do corpo dela que tinha a tornozeleira foi a que saiu na foto, né? É gozação. O que mostra bem a história dela dizer que ia com 200 mil euros para a feira,
brincadeira, né? E que não estava na calcinha, mas no bolso de trás. Falando nisso, tem os dólares na cueca também, que o assunto caiu no esquecimento. O assessor do José Guimarães, irmão do José Genuíno, etc, etc, etc. Bem, é que são tanta coisa aí que vai cair no esquecimento. Agora, essa senhora é patética. A acusação que ela faz não tem... Ela teria de ter uma comprovação, né? Porque ela de dizer que tem de envolver o Lula necessariamente e tal. Então, o pessoal que fica preso em prisão preventiva e tal, ela teria de confirmar tudo isso. Agora, como é que funcionam as coisas no Brasil. Teríamos de discutir um pouco essa questão da delação premiada. Essa é uma discussão que o Brasil tem de fazer, porque alguns benefícios da delação premiada ou de condenações muito amenas acabam fortalecendo o crime. E não vamos esquecer o Sérgio Machado. Esse, para mim, é um caso tenebroso e seus filhos. 4 filhos, salvo engano. E se vocês lerem a delação que está na rede, um dos filhos vive em Londres e tem cerca de imóveis, aproximadamente 20 milhões de libras esterlinas. E aqui no Brasil, o mesmo filho declara rendimentos tributáveis de R$4.000. Quer dizer, não dá. Nós vamos ter de resolver essa questão. Olha, tem muito ouvinte conversando conosco aqui. Vamos chamar o primeiro ouvinte do dia aqui. Bom dia. Professor, é uma Lamborghini na sala do Eike Batista. Não é uma Ferrari não, tá? Carlos do Guarujá. Opa, você tem toda a razão, viu? Ele tinha Ferrari, é verdade, é uma Lamborghini. É inacreditável, né? Mas o que passa na cabeça do sujeito? Eu fico tentando entender historicamente, sociologicamente e tal, como é possível um cidadão colocar então, correto, como você bem lembrou, uma Lamborghini na sala. Mas era aqueles momentos. E eu nunca entendia como era possível a empresa prosperar e não ver nada material. Eu falava, acho que sou eu que não estou entendendo. E o cara é um gênio da raça, né? Porque a gente não via... E o preço das ações não parava de subir, né? Tem até um livro de uma jornalista o livro chama-se Tudo ou Nada, dele, que ela começa a mostrar como é que esse império foi construído, como ele, em grande parte dele, não existia. Era uma grande falácia inventada por esse cidadão e foi naquele momento também que tinha empréstimos generosos do BNDES por o andar de cima, era chamada Bolsa BNDES. Naquele momento, ninguém falava nada contra o PT. Tinha a Bolsa do BNDES, que o andar de cima adorava, tinha a Bolsa Miami, que a classe média amava o Lula, e tinha o andar de baixo, bem de baixo, que tinha o Bolsa Família. Alguns doidos como eu é que mostravam que era uma tragédia o Lula desde o primeiro mandato, mas você estava remando contra a corrente, só depois viu-se quem era, o que aconteceu para o país, vide que nós vivemos a pior crise econômica da história do Brasil republicano, e isso tem relação, não só, mas tem com a herança maldita do projeto criminoso do poder petista, expressão do ministro Celso de Mello, decano da Suprema Corte, e tem a ver com todos os hábitos de desmoralização, né, da estrutura do Estado Democrático de Direito e tal. Mas o Ike é produto daquele momento de euforia, de fortunas que eram construídas, eu também não entendia do nada, de uma hora para outra. Se puxar o fio da história, no governo Collor houve alguns casos parecidos. Vide o caso IBF, patrocinador de São Paulo, quando São Paulo foi campeão mundial, que de uma hora para outra o sujeito ficou bilionário. E tinha um outro do interior paulista que numa Vejinha, São Paulo, que era uma Veja só do estado de São Paulo, a capa era um Pentaflex. O sujeito tinha um Pentaflex, 5 anos, e era vazado, tinha uma piscina cercada por tapetes persas. Eu queria saber onde está esse sujeito hoje. Esse é o Jornal Primeira Hora da Rede Bandeirantes de Rádio, 7 horas e 21 minutos. Rádio Bandeirantes. Esta meia hora tem o apoio do Banco Original. Abra sua conta 100% digital em original.com.br. E aí, cara, tá fazendo o que aí no celular? Tô no app do Original. Banco digital? Ah, eu não levo fé nisso aí, não. Não levo a fé porque você é velho. Velho nada. Meu pai tem 70 anos e é mais jovem que você. Tá bom, então me diz uma coisa, esse seu banco digital aí, tem tudo que meu banco tem? Oi? Tudo não tem mesmo. Não tem fila, por exemplo. Abra sua conta 100% digital em original.com.br. Sujeito a análise e aprovação. Eficiência, o melhor atendimento. Seu negócio é mesmo 5 estrelas. E para ficar ainda melhor, ele merece uma Sprinter Mercedes-Benz, a van mais premiada do mercado. Tecnologia, conforto, segurança e a credibilidade da marca Mercedes-Benz. Com a Sprinter, você terá ainda mais rentabilidade para o seu negócio. Vá até o concessionário e conquiste a sua 6ª estrela. Mercedes-Benz Vans, nascidas para rodar. Seja gentil, seja um trânsito seguro. Welcome to a dream.
Se você quer transformar o carro ou imóvel dos seus sonhos em realidade, o consórcio Embracon tem os melhores planos para você. E mais, agora você pode realizar a reforma dos seus sonhos, a festa dos seus sonhos e até a faculdade dos seus sonhos. Consórcio Embracon, as melhores condições para você. Acesse embracon.com.br e veja nossos planos para realizar seus sonhos. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Rede Bandeirantes de Rádio. Oi, gente, aqui é a Cissa Guimarães e eu vim falar de um assunto muito importante. Sabe aquela dor, cansaço e peso nas pernas provocados pelas varizes que te incomoda todos os dias? Eu descobri um jeito para você aliviar tudo isso. Varicel. Com apenas uma cápsula de Varicel por dia, você alivia as dores e o cansaço nas pernas que tanto incomodam. Varicel deixa suas pernas aliviadas. Milhões de pessoas já se beneficiaram com Varicel. Varicel, pernas novas todo dia. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Campanha contra o sarampo. O sarampo começa com manchas vermelhas e pode levar à morte. Se você tem de 15 a 29 anos e mora nos municípios de São Paulo, Santo André, São Bernardo, São Caetano, Guarulhos e Osasco, procure a UBS mais próxima até o dia 16 de agosto e vacine-se. Não brinque com o sarampo. Governo de São Paulo. Estado de respeito. Você já conhece as oficinas Caltabiano? A equipe Caltabiano é treinada dentro de um rigoroso padrão de qualidade. As oficinas Caltabiano possuem estrutura completa, serviço de revisões e manutenções, box de serviços rápidos, funilaria e pintura, acessórios, atendimento de companhias de seguro, venda de pneus, baterias, peças genuínas e muito mais. Nas oficinas Caltabiano você encontra a segurança e qualidade que o seu veículo merece. Siga o Grupo Caltabiano nas redes sociais e saiba mais. No trânsito, dê sentido à vida. Vamos saber do trânsito na manhã desta quinta-feira. Bom dia, Robson Ramos. Bom dia, Pedro Campos. Trânsito aqui na Rádio Bandeirantes na manhã desta quinta-feira, com destaque negativo para a rodovia Anhanguera, com trânsito muito lento desde o quilômetro 16 pela pista expressa, por causa de um acidente na altura do 15. Depois tem lentidão de novo, do 13 ao 11. Pela pista lateral, lentidão do 15 ao 14 e do 12 ao 11. Para o interior, caminho livre, sem problemas. Precisando de empréstimo sem a burocracia dos bancos? Com a Geru você pode. Acesse geru.com.br e simule em minutos, sem empréstimo, sem compromisso. Geru, empréstimo online. Primeira hora. 7 horas e 25 minutos. O senador Randolph Rodrigues nega ter negociado com Deltan Dallagnol uma ação na justiça contra o ministro do Supremo, Gilmar Mendes. O parlamentar foi citado em novas mensagens envolvendo o chefe da Lava Jato em Curitiba, divulgadas pelo UOL em parceria com o site The Intercept Brasil. Num grupo de Telegram, Dallagnol comenta que o senador tinha topado apresentar uma ação no Supremo contra o magistrado através da rede. A intenção seria impedir que Gilmar Mendes soltasse presos de processos dos quais não era juiz, como no caso do ex-governador tucano Beto Richa. Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Randolph Rodrigues confirmou a ação, mas negou ter tratado do assunto com Deltan Dallagnol. A ação nós movemos, obviamente. Nós consultamos juristas sobre a ação, como sempre consultamos. A ação foi decidida pela executiva da rede. A rede tinha convicção de que aquela decisão, então, do ministro Gilmar Mendes comprometia não a Operação Lava Jato, mas todo o combate à corrupção existente no país. Apesar da divergência, Randolph não acredita que as informações publicadas sejam falsas. Se for confirmada, a negociação extrapolaria as atribuições de Dallagnol, que só pode atuar na primeira instância. A força-tarefa da Lava Jato em Curitiba declarou que não reconhece as mensagens atribuídas a seus integrantes. É só lembrar que, pela Constituição, uma das funções privativas do Senado é justamente essa de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal. Tem muitas coisas, mas uma delas é essa. Daí a questão de ter sido supostamente acionado o senador Randolph, né? Agora, a questão, se ele nega, mas tem a troca de mensagens, que teria tido algum tipo de contato, né? Isso parece que as mensagens até o momento elas não foram desmentidas. Todas as mensagens que foram de conhecimento público, o
Sérgio Moro confirmou 2 delas, por exemplo, né? E tudo indica que isso tenha ocorrido. E tem outras mensagens que nós não sabemos quais são. Em suma, o que, em resumo, em relação a essa questão, foram ilicitudes cometidas pela Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná e pelo então juiz Sérgio Moro. E nessa semana, há 3 dias atrás, vimos que essas ilicitudes foram muito graves. Não era só no sentido antirrepublicano. Foi inapropriadas as conversas. Uma delas, essa mais recente, envolvendo o ministro Gilmar Mendes, aí já é uma questão que passa para a esfera do crime. É muito grave. Os ouvintes participam conosco aqui, viu, das discussões, das notícias que vão no ar no Primeira Hora da Rede Bandeirantes de Rádio. Bom dia, pessoal da RB. Guilherme fala aqui de São Paulo, capital. Professor Vila, eu acompanho todo dia aí os comentários do senhor e o senhor é uma pessoa bastante esclarecida. Queria saber se existe alguma calça aí no mercado nacional ou internacional cujo bolso de trás comporte 200 mil euros. O senhor tem esse conhecimento, professor Vila? Essa é ótima, hein? Eu queria saber também, sabe que você colocou uma questão, porque eles falam cada coisa, né? Com a maior tranquilidade, é uma cara de pau, desculpe usar uma expressão popular, 200 mil euros, vamos pegar o volume, nota de 100. Né? É um volume dos diabos, quer dizer, tudo no bolso de trás. Não dá para levar a sério a senhora Nelma, né? Aquela que cantava, né? Amada Amante, lembra? O grande momento, ela cantando Amada Amante com alguns deputados fazendo coro e tal. Parece República Bananeira. Ela espalhou o dinheiro e ela ia também, olha a justificativa. Primeiro, como você bem lembrou, não é possível colocar no bolso 200 mil euros. Segundo, era uma feira, ela ia fazer umas compras. É inaceitável. Então, tudo que ela fala, você desconfia. Claro, então o que ela falou sobre a questão do Lula, que era para falar do Lula, se ela está mentindo por uma coisa tão óbvia, você detectou muito bem, não dá para acreditar no que ela fala. Rádio Bandeirantes. Esta meia hora tem o apoio do Banco Original. Abra sua conta 100% digital em original.com.br. E aí, cara, tá fazendo o que aí no celular? Tô no app do Original. Banco digital? Eu não levo fé nisso aí, não. Não levo a fé porque você é velho. Velho nada. Meu pai tem 70 anos e é mais jovem que você. Tá bom, então me diz uma coisa, esse seu banco digital aí, tem tudo que meu banco tem? Oi? Tudo? Tudo não tem mesmo. Não tem fila, por exemplo. Abra sua conta 100% digital em original.com.br. Sujeito a análise e aprovação. Fomos a fundo e encontramos na natureza a raríssima combinação de pH 10 e vanádio que faz da Esferrier uma das melhores águas alcalinas do planeta. O Brasil inteiro já conhece a água Esferrier. E você? Experimente tomar água Esferrier todos os dias e sinta a diferença em sua disposição, na sua pele e no equilíbrio do seu organismo. Água Esferrier. Sua sede pede água, seu corpo pede por Esferrier, a única com pH 10 e vanádio. esferrier.com.br. Rádio Bandeirantes. 7h30, para você que ligou o rádio agora há pouco, a Lava Jato voltou a prender Ike Batista no Rio de Janeiro. Decisão do juiz Marcelo Bretas, que também mandou prender nessa manhã o contador do empresário, que estaria no exterior, segundo informações passadas a integrantes da Lava Jato, que estão nas ruas para cumprir estas decisões judiciais nesta manhã. O Ike Batista já foi condenado pela Lava Jato, mas cumpria prisão domiciliar por determinação do ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal, agora 7h31. Esta meia hora teve o apoio do Banco Original. Abra sua conta 100% digital em original.com.br. Primeira Hora. Diretor responsável, João Carlos Saad. 7h31. As emissoras que integram a rede Bandeirantes de Rádio divulgam seus prefixos. Rede Bandeirantes de Rádio. De segunda a sexta, você ouve o Jornal Primeira Hora às 7 da manhã e o Jornal às 8, também na frequência 92.1. 92.1. Jornais completos, com os fatos e análise das notícias, com opinião. É aqui na Bandeirantes, das 7 às 10, em 90.9, em 92.1. No site, no YouTube e no aplicativo Band Rádios. Bandeirantes. Agora
Agora são 7 horas e 32 minutos. A reforma da Previdência segue para a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, onde dará início a mais uma fase de tramitação no Congresso. A votação terminou ontem na Câmara, com a rejeição dos 8 destaques que tentavam retirar trechos da proposta, como as regras de pensão por morte e o abono salarial. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, valorizou o trabalho dos deputados que, no segundo turno, praticamente carimbaram o que foi aprovado na primeira votação. Foi um trabalho coletivo de muitos deputados e deputadas que entenderam a importância da matéria, mesmo no primeiro momento com a desorganização do governo. A gente continuou tocando, continuou avançando. O protagonismo de Rodrigo Maia foi reconhecido pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que se disse animado com a tramitação no Senado. Expectativa positiva. Acho que o Senado vai nos ajudar também e dada essa importância da reforma para o Brasil. E agora vai para o Senado, né? Caminho liquidado, fatura liquidada na Câmara. A expectativa é que nas próximas semanas a discussão se aprofunde a respeito desse assunto no Senado Federal, né, professor Vila? É esperado que o segundo turno referendasse o primeiro, tal. Agora vai para a Comissão de Constituição e Justiça, depois para a Comissão Especial do Senado e finalmente o plenário, algo que deve ocorrer, estima-se, na última semana de setembro ou na primeira semana de outubro, né? Vamos ver agora uma segunda questão é se o governo agora, a economia anda, né? Porque dizia que isso era condição sine qua non para o reaquecimento da economia. Vamos ver. E um outro ponto que tem nos jornais também de hoje é a velha questão, nós comentamos ontem, Pedro, se vai incluir estados e municípios, né? Naquela PEC paralela. E uma outra questão que hoje também já estão falando, se a capitalização não vai voltar no Senado. A capitalização é uma tragédia, Era tal nova previdência, a base era a capitalização, porque o sistema brasileiro é de repartição. A capitalização, segundo a Organização Internacional do Trabalho, em relatório, de 30 países que adotou a capitalização, 18 já abandonaram. O caso mais conhecido, para próximo de nós aqui do Brasil, geograficamente, não faz fronteira com o Brasil, vocês sabem, aquela pergunta de geografia, quais os 2 países na América do Sul que não fazem fronteira com o Brasil? Você já sabe que é Chile e Equador. Bem, no Chile, né, foi um desastre, tanto que a Bachelet, no segundo mandato, tentou até refazer, enfrentar essa questão. Eu acho um desastre a questão da capitalização. Querer voltar no Senado vai ser derrotado, tenho absoluta certeza. Em resumo, o governo queria a reforma da Previdência. O Congresso, a Câmara dos Deputados em especial, melhorou em muito. É um outro projeto, muito melhor. O projeto do governo tinha questões horrorosas, como em relação ao BPC, a aposentadoria rural, a própria capitalização. Eram propostas que não tinham nada a ver, antissociais. Então a Câmara fez o seu papel e fez um bom papel. Vamos ver o que o Senado vai fazer e agora vamos ver se a economia do país começa a andar. Agora, o Paulo Guedes não queria esse instrumento? Tem. Vamos ver se ele efetivamente é tão brilhante como diz. Eu acho que ele é um Pacheco do Essa de Queiroz. Um dia eu conto a história do Pacheco. Ele é igualzinho. Na verdade, ele é algo que ele não é. Ele não sabe nada de economia. Ele é um bom especulador do mercado financeiro, macroeconomia, desenvolvimento econômico, visão do Brasil, inserção no mundo. Ele não sabe absolutamente nada. São 7 horas e 35 minutos. O senhor mexeu com os ouvintes hoje aqui quando falou do carro do Ike Batista. Tem mais uma mensagem aqui. Bom dia, professor Vila. Professor Vila, o senhor falando aí da Lamborghini na sala, e eu aqui lembrando da minha maré. Será que ele não queria pôr minha maré na sala dele hoje, não? Como ele tá meio pobre, eu até dou para ele se ele quiser. Tá bom? Um abraço, professor. São duas alegrias, na compra e na venda, né? Agora eu me lembrei também, saber que um presidente da República caiu por causa de um Fiat Elba, hein? Vamos, 1992, Fernando Collor, o cheque, o motorista Heriberto, revista Isto É, quem entrevistou João Santana, que depois virou marqueteiro do PT, a entrevista foi do então jornalista João Santana, 1992, era a história do Fiat Elba. Agora, é uma coisa assim, é aquela mostra, aí é elite rastaquera, que é a expressão surge numa opereta bem rápida do Offenbach, tinha um personagem chamado O Brasileiro, que era sempre enganado, chegava a Paris cheio de dinheiro, as mulheres enganavam, apaixonadas por ele, ele tiravam todo o dinheiro dele, todo mundo enganava, e aí surgiu a expressão rastaquera, que é aquele sujeito que tem muito dinheiro, mas não tem educação, é vulgar, igualzinho o Ike Batista. O senhor lembra que na outra prisão do Ike Batista se levantou uma questão a respeito da possibilidade, né, da justiça, da polícia, rasparem o cabelo dos presos, né? E ele até tinha pago caro para fazer um tratamento lá capilar,
Nós assistimos agora aqui pela televisão, né, no Café com o Jornal da Band, as imagens do Eike Batista sendo preso. E nessa semana ele teve, eu lembro, na Câmara Federal, durante uma dessas comissões aí, para prestar depoimento, se não me engano, na do BNDES, CPI do BNDES, né? Sim. E aí ele apareceu agora aqui com o cabelo branco, né? Ali, não temos notícia ainda de como que vai se dar essa questão. Mas foi mais uma das questões levantadas, né, sobre abusos cometidos durante essas prisões todas que nós tivemos, né, professor Vila? Eu acho isso um absurdo, viu, Pedro? Eu acho que essa classe de rapar, gozar durante um período, fazer isso com os menores da FEBEM, isso há muito tempo. Hoje não existe nem mais FEBEM, mas há 20 anos atrás, 30, quando tinha uma coisa chamada trombadinha, que era considerado o grande problema de São Paulo, era a trombadinha. Trombadinha eram jovens, crianças, tal, que na cidade batiam a carteira das pessoas ali na região em torno do viaduto do Chá, tal, e dizia que o grande problema da segurança pública em São Paulo eram os trombadinhos. Aí cortavam careca. O cabelo zero. Curioso, hoje no Brasil todo mundo fica sem cabelo por causa da NBA. Isso é influência norte-americana e deve-se à TV Bandeirantes e a Luciano do Vale, que apresentou a NBA para o Brasil. Mas, inclusive, a altura dos calções também mudou por causa da NBA no futebol. Mas para voltar a essa questão, eu acho isso um abuso, né? Isso é feito em São Paulo também, inclusive a questão do presídio Tremembé que envolve o Lula, envolvia, ao menos até ontem, se falou nisso. Eu acho que isso é um abuso. O que nós queremos, acho que qualquer pessoa quer que o presídio seja presídio, ou seja, tenha controle, preso não tenha celular, não tenha escritório do crime dentro do presídio. Agora, de resto, isso daí é tudo farsa, rapar o cabelo, querer fazer esse tipo de humilhação. O que o presídio precisa ser é presídio e criar condições para a ressocialização dos presos. Mais um ouvinte aqui falando sobre o caso do Eike Batista. Bom dia, ouvintes da Bandeirantes. O Eike Batista também teve na sala dele uma Mercedes McLaren prata, que inclusive foi aquela que o filho dele, Thor, atropelou um pedreiro numa rodovia lá na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Um abraço, Joel de Jacareí. Aliás, nós estamos recebendo a informação que os filhos do Eike Batista também são alvos de busca e apreensão nessa operação deflagrada hoje pela Polícia Federal. E eu acho que para mim, carro, realmente algumas vezes eu me confundo, porque essa época do Cinca, do Fusca, do Aero Willys, era o máximo. O Brasil parecia nos anos 60 um país socialista, tinha 4 ou 5 tipos de carro. Então os atuais, eu nunca sei qual é o carro. Qual é o carro que a pessoa tem? Eu falo, eu não tenho a mínima ideia, só sei que tem 4 rodas. Lembrar que a Tyrrell na Fórmula 1 chegou a ter 6 rodas, mas eu não tenho a mínima ideia. Agora, ele transferiu recursos para os filhos. Essa também é a grande jogada. Muitas vezes transfere para a esposa e divorcia. Tem essa história do falso divórcio. Em suma, há um esquema de corrupção, um know-how dos corruptos de se apropriar de dinheiro público, porque no fim tudo é dinheiro público, e grande parte era a Bolsa BNDES na época do PT, né? Que dinheiro, por sinal, que nós nunca mais vamos ver. Isso ficou para as calendas gregas. Agora são 7 horas e 40 minutos. Você está ouvindo o Jornal Primeira Hora aqui, Bandeirantes de Rádio. Na sequência aqui, mais assuntos do dia para os comentários do professor Marco Antônio Vila. Rede Bandeirantes de Rádio. Esta meia hora tem o apoio de Azul. A Azul leva o Brasil no peito. Azul, onde os sonhos voam. Todos os dias, a Azul leva milhares de brasileiros para cada cantinho do nosso país. E vai cada vez mais longe para aqueles lugares onde ninguém mais chega. Aproximando o país de norte a sul, sempre oferecendo uma experiência inesquecível. Transformando cada voo em um novo sonho. E é por isso que a gente se orgulha em levar o Brasil no peito. E ser a mais brasileira das companhias aéreas. Azul, onde os sonhos voam. Sabe aquela história de bater o escanteio e correr para cabecear? É a mesma coisa que você mesmo entregar a sua produção. Aí você chama um monte de motoboy ou vai com seu carro levar as encomendas na rodoviária. Aí o cara cai da moto, toma chuva em cima das caixas, é assaltado. Quando você manda suas encomendas pela Braspress, eles informam via e-mail para quem vai receber todos os dados. Remetente, peso, número da nota, valor, previsão de entrega. Em todo o Brasil, chame a Braspress. Bom, quer fazer tudo sozinho? Então bate o escanteio, mas aprende a fazer gol olímpico, cara. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Sil, fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro.
Trânsito. Mais do trânsito aqui na Rádio Bandeirantes, a Marginal Tietê para Castelo Branco tem lentidão na pista local, da Rodovia dos Bandeirantes até a Anhanguera, pela Expressa, da Rodovia dos Bandeirantes até o Cebolão. Para Ayrton Senna, lentidão pela Expressa, entre a Anhanguera e Bandeirantes, depois dali a condição melhora. A central e a local tem boas condições agora, dá para o motorista seguir por ali, sem enfrentar grandes problemas nesta manhã da quinta-feira. O que pode ser coberto no seguro da empresa? Mafre explica. Saiba mais em mafreexplica.com.br. Primeira hora. 7 horas e 43 minutos. E o vice-presidente da República, hein, professor Marco Antônio Villa, associou os tremores de Angela Merkel a medo de Donald Trump. Ele participou de um evento ontem no Rio Grande do Sul e o vice-presidente da República do Brasil chamou o americano de nosso presidente. O general Mourão estava fazendo uma palestra no Rio Grande do Sul e apresentou uma foto em que aparece uma foto conhecida do G7, que aparece uma mesa, a chanceler Merkel com as duas mãos na mesa, se dirigindo ao presidente Trump, que está sentado com os braços cruzados, como se fosse um aluno mal criado. É mais ou menos assim. Ela como professora, ele aluno mal criado e tal. E cercado por outros líderes do G7. Ele pegou essa foto, apresentou e falou o seguinte, e aí a vulgaridade do Palácio do Planalto está contaminando o general Mourão, que é um homem estudado, vale lembrar, né? Diferente do titular do Executivo. Então, e disse o seguinte, que nós já sabemos em 3 ocasiões, ela apareceu tremendo, alguns falam que era mal de Parkinson, não se sabe o que é, mas que não interfere nas suas ações de governo. Então ele foi muito vulgar, muito deselegante, dizendo que os tremores deve ser o medo que ela tem do Trump. Primeiro, ela é uma pessoa muito mais bem informada, né, do que o Trump. Então o senhor cometeu um erro, além do machismo, né? Porque ela é mulher, aí tem também... E o senhor cometeu um outro erro, aí não dá. O senhor chamou o Trump de nosso presidente. Pode ser do senhor, meu não. Eu não simpatizo com o presidente do Brasil, mas eu sou cidadão brasileiro com muita honra. O senhor deve ser cidadão americano, então. São 7 horas e 44 minutos. Você acompanha o Jornal Primeira Hora também pelo YouTube, hein? youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Aproveite para se inscrever no canal da Rádio Bandeirantes, acionar o sininho para ser avisado sempre que uma live começar na internet das transmissões aqui direto do estúdio digital da RB. O quinto sinal agora está marcando já 7h45. RB News é um oferecimento de Grupo Souza Lima Segurança e Serviços. Contrate o líder. Daicoval. Quem acessa o Daicoval investe. Acesse agora. E claro, qual é o seu próximo novo? RB News. Por unanimidade, o Superior Tribunal de Justiça aceita a queixa-crime contra a desembargadora Marília Castro Neves por calúnia contra Marielle Franco. Em março de 2018, após a morte da vereadora, a magistrada escreveu em uma rede social que a parlamentar estava engajada com bandidos. A desembargadora afirmou também que o comportamento de Marielle, ditado por seu engajamento político, foi determinante para a morte. Completou ainda que há uma tentativa da esquerda de agregar valor a um cadáver tão comum quanto qualquer outro. É desastrosa a declaração da senhora desembargadora, que foi conhecida também por postagens muito agressivas e que violam a lei, né? O que ela disse sobre a vereadora que foi assassinada e o motorista Anderson, por sinal, até hoje não sabemos quem são os mandantes. Está preso o Rony Lessa, que vivia, vale lembrar, no mesmo condomínio que o presidente da República e seus filhos, né? Na Barra, no Rio de Janeiro, e os mandantes até agora, acabou, ninguém fala nada, demorou 1 ano para descobrir os assassinos. Os mandantes, quanto? 10, 15, 20 anos? E a postagem dessa senhora desembargadora é inacreditável. Aí entra uma questão, Pedro, que eu fico pensando, as redes sociais deram visibilidade a juízes, a desembargadores, a ministros até de cortes superiores. Eu acho que um juiz, um desembargador, um ministro de corte superior não pode participar da rede social como eu, como você, por exemplo, né? Que somos cidadãos comuns. Não pode. Ele pode ter uma rede social mais fechada para os seus familiares. Agora, não pode. O juiz tem a questão do decoro, o desembargador, decoro, o ministro do corte superior, decoro. Essa senhora não tem decoro. Para mim, se eu tivesse algum poder de participar, é demissão a bem do serviço público. Acabou. Uma desembargadora não pode fazer isso. O ministro fazer aquilo. O Marcelo Breto, juiz de primeira instância, tira fotos saindo da academia fazendo pose de fortão. Fortão.
Então, que é isso, homem? Fazendo pose. Onde já se viu é decoro, caso de demissão sumária, né? Se fosse... Então, juiz não pode ter rede social, desembargador idem. Ministro de Corte Superior também não. Poxa vida, uma vez no interior de São Paulo, conversando com uma pessoa, o pai dele era juiz. Era terrível numa pequena cidade do interior ser filho de juiz. Por quê? O juiz não podia ir no batizado porque o prefeito estava lá. Podiam dizer que ele era aliado do prefeito. Não podia ir em tal lugar porque tinha o outro não sei o quê. Juiz é difícil, ele tem que se manter distante das partes, né? E não pode exteriorizar a riqueza. Inclusive o senhor Marcelo Bretas quer mostrar que é rico. Mostra uma casa na Serra, lá no Rio de Janeiro, que é coisa de revista também. Ele deve ser bilionário, porque aquela casa não é possível, e ele ainda tinha auxílio moradia. Tinha uma casa de campo fantástica e um apartamento digno de revista de decoração. Saiu, inclusive. E tira foto. Alguém que fica 3 horas na academia, com todo respeito, eu sei que vocês não gostam, não deve ser bom da cabeça. Quem fica 3 horas na academia tem menos neurônios. São 7h48. Qual é o seu próximo novo? É ter a banda líder em ultra velocidade e o 4.5G até 10 vezes mais rápido? É ter passaporte para falar e navegar pelo mundo como se estivesse no Brasil? É ter o maior conteúdo para assistir seus filmes e séries preferidos em todas as telas? Então vem pra Claro. Acesse claro.com.br/novo e saiba mais. Claro, você merece o novo. O Grupo Souza Lima tem soluções sob medida para sua empresa ou condomínio em serviços de segurança e facilities. Confiança, qualidade e credibilidade. Inovando sempre em tecnologia e processos, o Grupo Souza Lima se destaca com uma ampla gama de serviços, como vigilância, portaria, controle de acesso, limpeza e escolta armada, entre muitos outros. Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Você tem seus planos. Nós temos os números. Quem acessa o Daicoval investe com a solidez de um banco com mais de 50 anos. São mais de 60 opções de investimentos do Banco Daicoval e de outras instituições financeiras. Invista sem R no Fundo Daicoval Debentures. Consulte a rentabilidade histórica e surpreenda-se. Abra sua conta pelo app ou pelo site daicovalinvest.com.br. É simples, online e sem tarifas. Quem acessa o Daicoval investe. RB News. Rede Bandeirantes de Rádio. 7h50, muitas mensagens dos ouvintes hoje aqui no Jornal Primeira Hora, participando dos assuntos que vão ao ar. Mais um ouvinte. Pelo que eu sei, tem um limite de dinheiro que você pode entrar no país. Por exemplo, no Brasil é algo em torno de 10 mil reais. Como que você vai com quase 1 milhão de reais, 800 mil reais para fora do Brasil e fala que esse dinheiro tá na roupa? Piada. O Marco de Mogi das Cruzes. E pega o volume, né? Como muitos que nos acompanham estão falando, quantas cédulas de 100 euros, são 200 mil euros tem, né? Como aquele volume, olha em termos de centímetros cúbicos, como diria no correio, quando a gente vai despachar alguma coisa, né? Como é possível? Como que ela despachou, escondeu aquilo pelo corpo inteiro, usou tudo, acho que pôs até embaixo do cabelo. Então, é algo assim absurdo, né? E estava cometendo uma ilegalidade. E aí acha que não, que ela é esperta. Esse é o problema, achar que é esperto quem viola a lei. É uma coisa que nós temos de mudar no Brasil. Continue participando conosco, hein? Mande a sua mensagem aqui para a Rádio Bandeirantes. O nosso DDD é 11, o nosso número 999048756. Agora são 7h51. O ministro da Economia diz que busca uma solução institucional para a presidência do COAF, apesar de não garantir Roberto Leonel no cargo. Paulo Guedes tem sido pressionado nos bastidores do Planalto a realizar mudanças no Conselho de Controle de Atividades Financeiras. A insatisfação cresceu após Leonel criticar o presidente do Supremo, Dias Toffoli, que suspendeu processos com dados do COAF a pedido da defesa de Flávio Bolsonaro. Ontem, Paulo Guedes declarou que ainda não tomou nenhuma decisão sobre o tema. A cabeça lá pode até acontecer, mas desde que haja um avanço institucional. E não, 4 cabeças aqui, 4 cabeças aqui. Não é isso. Nós precisamos de avanços institucionais.
Servidor de carreira da Receita, Roberto Leonel trabalhou com Sérgio Moro na Lava Jato e foi indicado por ele para o comando do COAF, quando o conselho ainda era vinculado ao Ministério da Justiça. É intolerável a ação do presidente da República pressionando o ministro da Economia para retirar o responsável pelo COAF, o senhor Roberto Leonel, do cargo. Por quê? Porque ele protestou corretamente nesse caso, nós protestamos também, quando, pela decisão tomada por Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, impedindo a ação do COAF especificamente sobre o filho dele, quer dizer, ela é extensiva a outros, mas o caso em tela era do Flávio Bolsonaro. E aí o Flávio Bolsonaro e mais 69 ou 64 sigilos e tal. Era importante, porque é o caso das rachadinhas lá do gabinete da Alerj, quando o Flávio Bolsonaro era deputado estadual, com aquele criminoso, o Fabrício Queiroz, que veio aqui em São Paulo, pagou uma operação no Hospital Albert Einstein de R$110 mil em dinheiro vivo. Portanto, é alguém que tinha muito dinheiro. Era para proteger o filho do presidente. E o presidente usa da altura de seu cargo para coagir o ministro da Economia, que vai engolir mais esse sapo. É algo assim absurdo. Se o Flávio Bolsonaro fosse uma pessoa que tivesse consciência tranquila, faria como o Fernando Ferrari, candidato em 1960 para vice-presidente. Porque na época se votava separado, presidente e vice. Ele era o candidato das mãos limpas, né? O Fernando Ferrari. Eu queria ver, Flávio Bolsonaro, a pergunta que eu faço para você, se você tem a consciência tranquila, se você tem as mãos limpas, por que não quer que o sigilo bancário seu e fiscal e de mais cerca de 64 pessoas ligadas a você sejam abertos? Porque tem algum crime ali? É a pergunta que eu faço. São 7h53, você está ouvindo o Jornal Primeira Hora pela Rede Bandeirantes de Rádio. Rede Bandeirantes de Rádio. Esta meia hora tem o apoio de Azul. A Azul leva o Brasil no peito. Azul, onde os sonhos voam. Todos os dias, a Azul leva milhares de brasileiros para cada cantinho do nosso país. E vai cada vez mais longe para aqueles lugares onde ninguém mais chega. Aproximando o país de norte a sul, sempre oferecendo uma experiência inesquecível. Transformando cada voo em um novo sonho. E é por isso que a gente se orgulha em levar o Brasil no peito e ser a mais brasileira das companhias aéreas. Azul, onde os sonhos voam. Tecnologia, design e inovação. Há mais de 50 anos, a AGP é referência mundial em vidros blindados. A tecnologia de ponta e design avançado dos produtos AGP, o B33 e o IB33 garantem o máximo de proteção para quem você ama e um melhor desempenho para o seu automóvel. Milhares de pessoas ao redor do mundo confiam nessa marca. Faça como eles. Escolha os vidros blindados da AGP e rode sempre em segurança. AGP, a número 1 em vidros blindados no mundo. A mulher dá conta de muita coisa. Dá conta do trabalho, da família, de prazos. A mulher é guerreira. Não se aperta nunca. Ela vai e faz. Ela é assim, completa. Por isso, precisa de uma reposição de cálcio completa com um cálcio que oferece muito mais. Calcitran MDK. Calcitran MDK possui magnésio, vitaminas D3 e K2 que auxiliam na rápida absorção do cálcio pelos ossos. Basta um comprimido por dia. Calcitran MDK. O cálcio completo como você. Trânsito. Trânsito ruim pela Marginal Pinheiros para quem vai no sentido de Interlagos a partir do Cebolão até a passagem pela ponte da cidade universitária. Ainda tem trânsito carregado na altura do Jockey Club. No sentido da rodovia Castelo Branco, nesse mesmo trecho da Marginal Pinheiros, o motorista vai sem enfrentar problemas até a chegada ao Cebolão. Transforme o seu jeito de viver no Lume Alto da Boa Vista. Estúdios, 1 e 2 dormitórios, lazer, praticidade, conveniências e mobilidade. Acesse ivem.com.br. Primeira hora. 7h56, tem um ouvinte fazendo conta ainda aqui, mandando para nós. Como é que a doleira tinha 200 mil euros? Ela falou que não era só numa parte do corpo. A gente estava fazendo também a conta aqui durante a informação publicitária, né, professor Vila? Sim.
2.000 notas, é isso? 2.000 notas. Como ela espalhou pelo corpo 2.000 notas? Não dá. Olha, pense aí conosco, quem nos acompanha. Como é que você vai espalhar assim? Ela deve ter ficado uma personagem do carnaval chamada Wilza Carla. Os mais velhos devem se lembrar dos concursos de fantasia. Ela sempre concorria na categoria originalidade. Hoje é cultura inútil, é o momento cultura inútil agora, né? A Wilza Carla ficou impossível, 2.000 notas. Como é que ela espalhou pelo corpo? Essa história está mal contada. Professor Marco Antônio Villa, a Advocacia Geral da União deu entrada na Justiça Federal com um pedido de suspensão imediata e futura anulação do decreto do governador Wilson Witzel, que criou na semana passada o posto de general na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros do Rio, para equiparar as Forças Armadas. Sim. Segundo o relatório aí da AGU, o ato de Witzel usurpa a competência privativa da União e lesa os interesses das Forças Armadas. A AGU está absolutamente correta e o Witzel é patético. É patético. É sinal dos tempos sombrios que vivemos. Não tem elite política. Tem o Witzel. É a decadência do Rio de Janeiro, que já teve grandes lideranças, né, desde o século XIX. Agora tem o Witzel, que é patético. Agora, resolveu distribuir a patente de general. Aí quando eu vi essa notícia, me lembrei do Deodoro da Fonseca, ainda na época do governo provisório, antes de ser eleito indiretamente pelo Congresso, tal qual dispunha a Constituição de 1891 na primeira eleição. O Deodoro ainda, acho que foi 25 de maio, se não me engano, de 1890, salvo engano foi nessa data, no governo provisório, portanto, ele resolveu dar a ele próprio a patente de generalíssimo. Não existia essa patente no Exército Brasileiro. Você era general, depois marechal. Generalíssimo é da América Espanhola. E ele, durante um ano, basta consultar o Almanaque do Exército de 1891, eu consultei, e lá está a patente de generalíssimo. Quando ele saiu do governo, após o golpe de Estado que ele deu, ele fechou o Congresso, 2 semanas depois, cerca de 2 semanas, ele é derrubado num golpe liderado pela Marinha, aí desaparece a patente de generalíssimo. Então, na hora que eu vi o Witzel, me lembrei do Deodoro. Mas tem uma diferença, Deodoro era um homem valente, né? Deodoro lutou 5 anos na Guerra do Paraguai e perdeu 3 irmãos na Guerra do Paraguai, diferente do Witzel, que é um homem de opereta, de ópera bufa. Mais uma mensagem de ouvinte, os ouvintes conversando conosco, o Brasil inteiro ligado aqui no Jornal Primeira Hora e também o mundo, né? Mensagens que temos recebido aí dos últimos dias de ouvintes que estão fora do país. Mais uma mensagem aqui para os comentários do professor Marco Antônio Villa. Villa, bom dia, aqui é o Antônio de São Sebastião. Esses juízes, eles expõem as riquezas dele e não tem nada ilegal não, é tudo riqueza legal mesmo, eles têm condições de ter todas essas mansões aí, sabe por quê? É auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio refeição, auxílio creche, auxílio maternidade, aí junta tudo isso aí, por isso que eles têm carros importados, mansões, e nós aqui de palio, com porta amassada, para-lama caindo aos pedaços, é assim que funciona, esse é o nosso Brasil. É verdade, é triste. Essa questão, nós não cumprimos a Constituição. Todos os brasileiros são iguais perante a lei. Esse tipo de exteriorização de riqueza é uma coisa horrorosa. Isso tem de acabar. Nós somos um país muito desigual. A diferença de renda no Brasil é abissal. E isso os governos têm de enfrentar. Nós só seremos um país efetivamente democrático diminuindo as desigualdades sociais. E isso é uma tarefa dos governos que não conseguem, né? A gente teve alguns avanços, mas muito tímidos. Eu até comentei um dia rapidamente sobre isso, falando da senhora Rosângela Moro, né? Quando ela aparecia numa reunião com socialites, ela estava vestida, se somar o custo, dava 50 mil reais. A bolsa, o sapato, o vestido, etc. tal, e querendo falar sobre a questão de assistência social. Ela não pode falar sobre tal assunto. E você colocou muito bem. Juiz, insisto, desembargador, membros de cortes superiores, não é para estar presente na rede social, é para estar trabalhando. Professor Marco Antônio Villa está no YouTube da Rádio Bandeirantes. Todos os comentários aqui do Primeira Hora, se você quiser ver, compartilhar com os amigos, é só acessar youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Professor Villa volta ao longo da programação. Valeu. Abraço. Rede Bandeirantes de Rádio. Esta meia hora teve o apoio de Azul. A Azul leva o Brasil no peito. Azul, onde os sonhos voam.